Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos e para aqueles que já iniciaram as criações, que esteja tudo a correr bem também. Hoje decidi falar sobre uma temática muito sensível na ornitologia. Refiro-me à consanguinidade. O que é a consanguinidade? A consanguinidade é a afinidade entre seres vivos por laços de sangue. É o grau de parentesco entre indivíduos com ascendência comum. Pode-se medir o quanto um determinado indivíduo é consanguíneo com outro através da medida chamada grau de consanguinidade. Na ornitologia desportiva, um dos objetivos principais é a criação e seleção de linhas genéticas próprias. Por norma, inicia-se um plantel adquirindo aves reprodutoras a um outro aviário, por forma a dar-se início à criação de uma linha própria. Na maioria dos casos, essas aves adquiridas já derivam de linhas estabelecidas, e aquilo que se tenta é fixar determinadas características, nomeadamente as mais desejadas nas espécies e raças que se criam, tentando eliminar aquelas características que não interessam. É aqui que deveremos dar uso às várias técnicas de acoplamento genético, as quais nos permitam alcançar de forma correta a nossa seleção, reduzindo consideravelmente o tempo necessário para alcançar os nossos objetivos. A utilização de cruzamentos em consanguinidade, também conhecido como endogamia, tem por finalidade fixar características genéticas, sendo a mesma muito conhecida pelos criadores no geral. Graças a essa técnica, tem sido possível fixar diversas mutações, as quais nos dão um leque enorme de cores e formas na ornitologia. Sabendo nós que o termo consanguinidade significa a existência de vários indivíduos com uma carga genética comum, poderemos afirmar que uma parte da sua herança genética é idêntica. Neste grupo, poderemos encontrar todas as aves de uma linha de parentesco, tais como pais, irmãos, avós, primos, etc. E quanto maior a proximidade de parentesco, maior o nível de consanguinidade. As razões para o uso de técnicas de consanguinidade podem ser várias, entre as quais saliento as seguintes. Primeiro, criar uma linha própria de aves com determinadas características que o criador procura. Segundo, fixar características de uma ave excelente ou rara. Terceiro, fixar as características de uma mutação noutra espécie que não as possua. Quarto, obter uma boa base genética homogénea dentro do seu aviário. Em qualquer uma das situações descritas, o fim será sempre o mesmo, ou seja, a obtenção de um grupo de indivíduos com características similares que nos garantam os resultados posteriores. Não resulta de tudo o que já referi que corra tudo bem, podendo a finalidade de fixar características falhar por diversos motivos, sendo que na maioria das vezes o mesmo falha por falta de conhecimento da base genética que possuem os nossos exemplares. Muitos criadores adquirem exemplares com muito boas características, mas não se importam em conhecer os seus progenitores. E quando aplicam as técnicas de consanguinidade, observam que os resultados nada têm a ver com a teoria, ou seja, os descendentes podem perder valor relativamente às características dos pais e, em algumas ocasiões, são aves de pouco valor ornitológico. Este é um dos principais erros na aplicação da teoria da consanguinidade. Deveremos sempre conhecer a base genética dos progenitores com a maior exatidão possível, perguntando ao criador onde se adquirem as aves, informações sobre as linhas antepassadas das aves, dos pais, avós, etc. Desta forma, iremos garantir bons resultados e a fixação das características pretendidas. Se os exemplares dos quais partiremos na seleção do plantel forem fruto de seleção de várias gerações, os resultados serão os esperados, visto que provém de uma família de aves que têm sido selecionadas em busca dessas características, ou seja, os seus ancestrais possuem uma expressão genética similar aos exemplares atuais e a herança genética que transmitirão será muito homogénea. Pelo contrário, se os exemplares adquiridos resultarem de cruzamentos aleatórios entre linhas genéticas que possuem pouca ou nenhuma relação, os resultados obtidos serão muito dispares, com desvios muito grandes entre uns e outros descendentes, o que provocará muitas mais gerações de criação para poder fixar características. Um dos métodos que podemos usar na hora de adquirir aves e de escolhermos os exemplares é tomarmos atenção aos seus irmãos. Quanto mais parecidos forem entre eles, mais homogénea será a sua herança genética. Outro erro que poderemos cometer, e que também é muito comum,
é desconhecer qual a seleção de consanguinidade que deu origem aos exemplares adquiridos, ou seja, se os exemplares são fruto de técnicas de consanguinidade ou são resultado de cruzamentos aleatórios. São fatores extremamente importantes, pois se adquirirmos aves criadas à base de cruzamentos consanguíneos e se nós continuarmos também a realizar esse tipo de cruzamentos no nosso aviário, provocará a aparição dos efeitos nocivos consequentes à consanguinidade, tais como infertilidade, mortes embrionárias, aves débeis, etc. E é aqui que os mitos sobre a consanguinidade começam. Quando os criadores dizem que a consanguinidade provoca com muita frequência efeitos nocivos, o que não é correto, simplesmente se deve à falta de conhecimento da linha genética da procedência. Uma boa gestão de um programa de consanguinidade irá nos permitir trabalhar sem problemas entre 3 a 5 anos. Mas, se as aves a utilizar já forem resultado de um programa de consanguinidade similar, o que estaremos a criar é uma linhagem com 6 a 8 gerações de consanguinidade, o que irá provocar problemas graves como consequência de um mau planeamento devido à falta de informação. Para realizarem acoplamentos consanguíneos, é conveniente usar apontamentos rigorosos, usando para o efeito tabelas para controle, que nos permitam identificar claramente, em cada momento, qual o nível de consanguinidade de cada indivíduo. É um trabalho lento e meticuloso, que nos levará no mínimo 3 anos, partindo do princípio que não surgem problemas durante as criações, as quais nos façam perder uma temporada de criação ou uma linha de exemplares. Normalmente, entre os 3 e os 5 anos do programa de consanguinidade, conseguimos os exemplares pretendidos, com as características desejadas, se bem que em anos anteriores poderão ir surgindo aves com as características pretendidas ou ainda melhores. Um dos instrumentos de trabalho que poderemos usar para nos auxiliar será a tabela de Feldes. Nesta, podemos seguir um esquema de acoplamentos durante 5 temporadas, momento este onde será necessário e recomendável introduzir exemplares de outras linhagens, para melhorar o rendimento das nossas aves e evitar as consequências derivadas de um uso excessivo de consanguinidade. Nesta tabela, partimos de um casal de progenitores, cada um com a sua doação genética, que no início iremos contabilizar como 100% de cada ave progenitora e que será representado por cores. Desta forma, nas sucessivas gerações, poderemos saber a percentagem da herança recebida pela mãe e pelo pai e transmitida a cada novo indivíduo. Assim, os filhos de um casal terão 50% de herança genética de cada um dos progenitores. Se cruzarmos um pai com uma filha, iremos obter descendência com cerca de 75% de herança genética paterna e cerca de 25% de herança genética materna. E se cruzarmos o mesmo macho com uma neta, iremos obter exemplares com cerca de 89% de herança genética paterna e cerca de 11% de herança genética materna. E assim sucessivamente, como se poderá observar na tabela. A partir da terceira geração, deveremos inserir alguns indivíduos com herança genética similar à da segunda geração, para termos exemplares que renovem um pouco o vigor das gerações iniciais e não provoquem um nível de consanguinidade excessivo. Não será necessário realizar todos os cruzamentos constantes na tabela se, por exemplo, quisermos fixar apenas o fenótipo do macho. Dessa forma, deveremos realizar os cruzamentos que aumentem a percentagem de homozigose com o macho, para que a partir da segunda geração deixemos de usar a fêmea inicial, centrando-nos em cruzamentos de filhas e netas com o pai. Mas se realizarmos essa correção nos cruzamentos, devemos sempre ter em conta o exposto na tabela, principalmente se queremos ir mais além do que 3 gerações, necessitando para o efeito de indivíduos descendentes mais diretos da linha genética materna. Importante referir que em nenhum momento aparecem na tabela cruzamentos entre irmãos diretos, uma vez que este tipo de acoplamentos são mais propensos a provocar defeitos genéticos. Todos os acoplamentos serão entre pais e filhos, avós e netos, ou entre meios irmãos, nunca acoplamentos diretos. Existem outras técnicas que nos poderão auxiliar nos cruzamentos por consanguinidade para além da tabela de Feldes, dependendo da quantidade de exemplares que tenhamos para iniciar o trabalho e se queremos fixar o fenótipo de ambas as linhas, materna e paterna, ou apenas de uma delas. Por exemplo, há um método muito utilizado que consiste em usar um macho muito bom com várias fêmeas. No primeiro ano, cruzaremos esse exemplar com todas as fêmeas, obtendo assim várias linhas, de forma a que nos anos seguintes possamos cruzar o pai com as filhas e também cruzar meios irmãos que pertencem a linhas diferentes.
Isto irá permitir uma maior margem de ação ao trabalhar com mais de uma linha de base, permitindo incorporar sangue novo à linha sem necessidade de adquirir exemplares de outros aviários com tanta frequência. Todas as técnicas são válidas, desde que tenhamos um controle dos acoplamentos e conheçamos plenamente a herança que porta cada um dos membros de um casal que queiramos acoplar. Já falámos sobre os efeitos positivos da consanguinidade, mas também existem efeitos negativos, quando se usa a consanguinidade de forma errada. Uma linha genética em que o sangue esteja muito consanguíneo irá provocar uma ampla variedade de defeitos físicos ou relativos à saúde, como, por exemplo, os seguintes que passo a referir. 1. Aparecimento de enfermidades genéticas recessivas. 2. Redução de fertilidade feminina. 3. Redução da viabilidade espermática masculina. 4. Abortos. 5. Mortalidade neonatal. 6. Menor desenvolvimento das crias. 7. Menor tamanho em indivíduos adultos. 8. Aparecimento de defeitos físicos. 9. Menor resistência às doenças. O normal é que este tipo de problemas no início apareça em poucos exemplares e vá aumentando em frequência e gravidade. As linhas muito consanguíneas são responsáveis por muitos dos problemas que aparecem nos aviários. Para tal, basta ao criador não ter um seguimento rigoroso das diferentes gerações e linhas de sangue do seu aviário. Isto provocará que em poucos anos, e se não contarmos com um número elevado de indivíduos que possuam uma linha genética diferente, se produzam cruzamentos consanguíneos sem darmos conta, tendo por base a formação dos casais apenas pelo fenótipo, mas sem reparar que ambos são descendentes da mesma linha genética. Daí, ser importante ter o auxílio de uma tabela e ser muito rigoroso com os registros, para que se evite ter uma população enfraquecida geneticamente devido à endogamia. Assim começarão as posturas de ovos brancos, alta mortalidade das crias nos ninhos e um número elevado de aves atingidas por enfermidades, as quais não reagem aos tratamentos administrados. É nessa fase que normalmente culpamos as coccidioses, as salmonelas, os piolhos e outras patologias, que nada têm a ver com o nosso problema. Ao contrário, se realizarmos um controle a algo que não leva muito tempo, poderemos criar com aves fortes e férteis, as quais permitirão realizar uma seleção muito mais segura, ajudando a atingir o nosso objetivo ornitológico. E pronto, por hoje fico-me por aqui. Espero tudo bom, boas criações. Um forte abraço a todos vocês.